Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tony Santana de Matemática. Esta é a nossa segunda aula de plano cartesiano. São 3 aulas com teoria e muitas questões do Enem para a gente resolver, tá certo? Vamos lá. Então, veja o plano cartesiano, eixo das abscissas, que é o eixo do x, eixo das ordenadas, que é o eixo dos y. Eu vou marcar aqui agora um ponto na origem do plano cartesiano. Veja só, um ponto na origem que é 0, 0, tá certo? Então a gente vai falar aqui de pontos e bissetrizes no plano cartesiano, tá? Nesta aula 2. Eu tenho um ponto B, por exemplo, ponto B, ele tem abscissa 2 e ordenada 0. Veja como é que você marca, ó. Se tem abscissa 2 e ordenada 0, então ele desloca 2 unidades na abscissa, no eixo do x, tá certo? Repare que a ordenada é 0, portanto ele se mantém sobre o eixo x. Ponto nas abscissas, o y, a ordenada é 0. Pega um outro ponto, à esquerda, veja, a abscissa é menos 3, a ordenada continua sendo 0, tá certo? Pega um outro ponto agora sobre o eixo das ordenadas, sobre o eixo y. Veja que a abscissa desse ponto é 0 e a ordenada é 2. Então mudou agora, tá? Agora a abscissa é 0, tá? Ponto sobre o eixo y, a abscissa é 0. Marquei mais um ponto aqui para você ver, olha só. Esse ponto tem abscissa 0 e a ordenada menos 3. Então, para a direita ou para a esquerda, muda o valor da abscissa, mas a ordenada mantém-se 0. Para cima ou para baixo, muda o valor da ordenada, mas a abscissa mantém 0, tá certo? Bom, se eu pegar um ponto, por exemplo, o ponto F, que é o ponto 1 em 1, veja que a abscissa é 1 e a ordenada é 1. Deslocou para a direita e para cima. Esse ponto está no primeiro quadrante. Se eu pegar um ponto menos 2 e 1, veja que a abscissa é negativa, a ordenada é positiva. Este ponto está no segundo quadrante. Como vimos na primeira aula, falamos de quadrantes, não é isso? Então, esse ponto é um ponto que está no terceiro quadrante, abscissa negativa e ordenada negativa. Este outro ponto é um ponto que está no quarto quadrante, abscissa positiva e ordenada negativa. Tá vendo? 3 e menos 2. Bom, se eu tiver um ponto onde a abscissa e a ordenada sejam iguais, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, olha só, 3 e 3, que é o ponto K, tá vendo? Se eu tiver 4 e 4, por exemplo, 4 para abscissa, 4 para ordenada. Se eu tiver também menos 1 e menos 1, abscissa e ordenada iguais, menos 2 já está aqui, menos 3, menos 4, enfim, 5 e 5. Vejam, todos esses pontos têm abscissa e ordenada iguais. Isso é uma característica da primeira bissetriz, onde o y e o x são iguais, tá certo? A abscissa e a ordenada são iguais. É uma característica da primeira bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes ímpares, porque ela divide ao meio, tá vendo? Ela divide 90 graus em 2 de 45 aqui, ó, tá vendo? 2 de 45. Divide o primeiro e o terceiro quadrante ao meio. Em todos esses pontos, y e x são sempre iguais. Ô Tony, e se eu quiser então fazer a mesma coisa com, por exemplo, menos 1 e 1, abscissa e ordenada opostos, o que acontece? Vamos ver. Menos 2 e 2, abscissa menos 2, ordenada 2. Menos 3 e 3, abscissa menos 3, ordenada mais 3. Pode ser o contrário, pode ser abscissa positiva e ordenada negativa. Olha só, 1 e menos 1. Pode ser 2 e menos 2, tá vendo? Então, se eu fizer isso, o que eu tenho? Eu tenho pontos sobre a segunda bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes pares. Ela corta o segundo e o quarto quadrante. Divide o segundo e o quarto quadrante ao meio, no caso, o ângulo de 90 graus passa a ter 2 de 45. Tá? Então, nessa abscissa eu escrevo que a y é igual a menos x, ou seja, a ordenada é o oposto da abscissa. Nessa bissetriz, eu escrevo que a ordenada é o oposto da abscissa, tá certo? Então, primeira bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes ímpares, vai cortar o primeiro e o terceiro quadrante. Segunda bissetriz, ou bissetriz dos quadrantes pares, vai interceptar aí o segundo e o quarto quadrante. Sempre lembre que bissetriz divide o ângulo ao meio. Inscreva-se no canal, gostou? Então marca lá que gostou e aguarde a terceira aula.
ela vem falando de simetrias nos eixos, simetrias nas bissetrizes, tá certo? E logo em seguida vem várias questões do Enem para você. Fique ligado, se ligue, ligue, ligue. Um abraço.